Boa noite, seguimos juntos a partir de agora com as informações regionais. Confira os principais destaques desta quarta-feira. A aproximação do período de chuva já preocupa as cidades da região para um aumento de casos de dengue. Você sabia que a gripe também pode atingir os animais de estimação? Saiba quais cuidados devem ser tomados nessas situações. Rede estadual abre inscrições para matrículas de jovens e adultos que querem concluir o ensino regular. Campeão mundial de surf, Felipe Toledo, é recebido com festa em Ubatuba. Fique com a gente, o Tati Notícias está só começando. Foi enterrado em Lorena o corpo do adolescente de 16 anos que morreu atropelado por um caminhão na manhã de ontem. A polícia, o motorista contou que o ciclista sinalizou que viraria para a direita, mas continuou reto pela rua quando o acidente aconteceu. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o motorista não apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado em teste de bafômetro. O caso foi registrado como homicídio culposo. A direção da escola, onde a vítima estudava, publicou uma homenagem de apoio à família e também aos amigos nas redes sociais. Nós também entramos em contato com a Secretaria de Trânsito de Lorena, que informou que o cruzamento onde aconteceu o acidente está corretamente sinalizado e lamentou o ocorrido. O motorista perdeu o controle do carro hoje na Floriano Rodrigues Pinheiro. Por causa da chuva e do tempo nublado, ele capotou o carro no sentido Campos do Jordão, altura do quilômetro 42. Ainda bem que ficou só o susto mesmo, ele não se machucou e foi bem no canto da pista e o trecho não precisou ser interditado. Mesmo registrando baixos índices de chuva nos últimos meses, a preocupação na região com os focos do mosquito da dengue é uma realidade. Em julho, Taubaté registrou um aumento de quase 500% dos casos, além de 2 mortes pela doença. O Wagner já teve dengue 3 vezes, a última foi em julho deste ano. Ele lembra que as dores no corpo e na cabeça foram intensas. Tive dores na parte de trás da cabeça, tive febre, quadros de dor nas costas também, alternava. Sempre no final da tarde eu tinha um aumento desses sintomas. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda. O nome antigo da dengue era febre quebra-ossos, de tanto que dói. Moleza extrema, às vezes uma boca ruim, uma náusea, porque afeta o fígado junto, né? E as formas mais graves, que vão para as formas hemorrágicas, etc. Então, a dengue é uma doença múltipla, de uma grande reação inflamatória do organismo da pessoa. Em casos mais graves, a doença pode até levar à morte. Obviamente, quem tem uma doença de base, quem é mais delicado, tem uma chance maior de uma complicação. Quem não é diagnosticado, não faz a hidratação correta e precoce, também tem uma chance maior de complicar. Em um ano, os casos de dengue aumentaram mais de 500% aqui em Taubaté. De janeiro a 1º de setembro de 2021, a cidade tinha registro de 230 casos da doença. Já no mesmo período desse ano, o número saltou para 1.510 casos. Além disso, nesse ano, a cidade também registrou 2 mortes da doença. Principalmente a dengue é cíclica. Você sai aí de um ano muito forte e tem uma tendência dos 2 anos seguintes serem fracos, né? E depois vir um novo ano forte. Nós estamos nesse ano forte, né? Em relação à própria ciclicidade da doença, em relação até a outros fatores. Nós achamos até que a questão da pandemia pode ter inibido aí um número grande de casos, né? E se a situação já é preocupante, o cuidado a partir de agora deve ser redobrado. Em poucos meses, o verão chega, assim como o período mais chuvoso. Tudo que o mosquito da dengue adora. Nós precisamos que o morador incorpore o combate à dengue, incorpore o controle do Aedes aegypti à sua rotina diária. E para quem já sentiu na pele cometer a doença, sabe que em casa não dá para descuidar. O cuidado é basicamente a gente conseguir evitar acúmulo de água limpa em potes, vasilhas, e a gente redobrou sim depois dessa 3ª infecção, os sintomas e toda a cobertura da mídia que reforça também essa situação, a gente redobrou sim os cuidados com essa situação. Então, só reforçando aí o recado do José Antônio, que acabou de falar na reportagem, é preciso que o morador incorpore, né, o combate à dengue à sua rotina diária. Se a gente descuidar, não adianta reclamar depois, né? E além de Taubaté, outras cidades também estão em alerta.
Só neste ano, Caçapava registrou 85 casos confirmados até julho, contra 5 casos em todo o ano passado. Em São José dos Campos, a preocupação também é grande, teve um aumento significativo, já são 1.597 casos, contra 590 em todo o ano de 2021. Hoje foi a vez dos moradores do bairro Rio Comprido. Nós mostramos aqui ontem em São José dos Campos o drama dos moradores da região norte por falta de água e hoje também não foi diferente. Além disso, tem sido frequente lá na região sul da cidade. Cada dia a queixa vem de uma região diferente. O problema é sempre o mesmo, torneira vazia. A nossa equipe de reportagem foi até a casa de alguns moradores. Veja só o que eles encontraram. Desde ontem, né, provavelmente essa hora que nós estamos sem água, porque a Nova Dutra está trocando uma seca ali, estouraram o cano e não comunicou a Sabesp. Então nós estamos aqui sem água. Aí a gente que tem caixa está se virando com a caixa. E quem não tem, a escola aqui do bairro está ajudando o pessoal a pegar água para fazer comida e tomar. A gente se sente humilhada, né? Porque assim, quando a conta chega, aqui em casa, a gente sempre prefere pagar no dia do vencimento para não atrasar. É para não é absurdo, porque a gente paga água todo mês, né? Todo mês paga direitinho, e a gente paga sem água, né? A gente podia ter uma água com fatura, porque a gente paga direitinho. Todo mês a gente paga. Eu acho que a gente não merece passar por isso, né? Eu moro aqui há quase 30 anos. Eu nunca vi acontecer uma coisa dessa. A conta de água chega na sua casa, belezinha, não é para pagar? É isso que eu acho justo uma coisa dessa. Em nota, a Sabesp disse que está trabalhando no reparo de uma rede danificada na rua Sebastião Henrique Pontes, no bairro Chácaras Reunidas, e que o fornecimento de água foi interrompido, prejudicando toda ali aquela região. Informou ainda que a normalização do sistema está prevista para a tarde de hoje e que, havendo a necessidade, disponibilizaria caminhão-pipa para atender serviços essenciais a essa população. Qualquer ocorrência deve ser feita pelos telefones e também pelo site da distribuidora de água aqui na região. Agora, intervalo rápido aqui no Tati Notícias. No próximo bloco tem novidade da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Litoral Norte. Eu volto já. Durante o mês de setembro, as cidades da região intensificam a campanha de vacinação contra o sarampo. Em Tremembé, a Secretaria de Saúde reforçou os atendimentos nas unidades para atender essa demanda. As informações com a Gabriela Leite. Preocupação contra o sarampo aqui na cidade de Tremembé. Ontem teve um dia de conscientização, mas é claro que todo dia é dia de falar contra essa doença. Vamos falar sobre isso com a Laís, que está aqui com a gente. Laís, ontem teve esse dia, né, onde foi falado mais sobre esse assunto, mas como eu disse, qualquer dia vocês estão abertos aqui nas unidades básicas de saúde para tirar dúvidas da população, é isso? Isso, exatamente. Nossas salas de vacinas estão abertas em todas as unidades, diariamente, das 8 às 16 horas, tá? Iniciou ontem, né, o dia S, que é o dia contra o sarampo, e ele se estende até o dia 23, que é uma mobilização, né, do Ministério da Saúde. Então, a gente vai fazer busca ativa de pacientes sintomáticos, né, durante as consultas, monitoramento das crianças nas escolas, nas creches, investigação dos prontuários daqueles pacientes que apresentaram algum sintoma. E é assim que a gente vai fazer. Lembrando que no início do ano a gente teve uma campanha voltada para o sarampo, né? E devido à baixa cobertura vacinal, a gente mantém a intensificação dessa vacina no decorrer do ano. A vacinação da polio, como todas as outras vacinas, né, do calendário ministerial, a gente tem durante o ano todo, porém agora é uma campanha de forma indiscriminada para vacinar crianças de 1 ano a menores de 5 anos, né? E nós estamos fazendo isso porque a polio é uma preocupação mundial. A gente faz um apelo aí aos pais para que realmente levem as crianças para estarem vacinando, principalmente, né, contra a polio, para a gente analisar a carteirinha, ver se tem alguma vacina atrasada contra sarampo, porque a vacina ela é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dever dos pais estarem levando as crianças para serem vacinadas. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações, viu? Tá aí, gente, nosso combo de informações de saúde, direto da cidade de Tremembé. De Tremembé, Gabriela Leite para o Tati Notícias. Ainda sobre esse assunto, a Prefeitura de Caraguatatuba começou hoje a vacinação da 4ª dose contra a Covid-19 em pessoas com mais de 18 anos de idade. Essa segunda dose de reforço deve ser aplicada nos adultos que receberam a 3ª dose há pelo menos 4 meses.
Segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos 40 mil pessoas já podem ser vacinadas nessa nova etapa. A vacinação acontece, então, 24 horas nas 3 unidades de pronto atendimento, as UPAs, das regiões Centro, Norte e Sul, sem a necessidade de qualquer agendamento prévio. Também nas unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h30 da tarde, com exceção da UBS do Tabatinga, que passa ali por uma reforma temporária. Em Cruzeiro, começou hoje a aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 para crianças com 3 e 4 anos completos, sem comorbidades. A imunização acontece de segunda a sexta, das 7h30 da tarde às 4h30, nas unidades de saúde do município. E para receber a vacina é importante apresentar um documento de identificação da criança e também do responsável. Hora de saber como é que fica o tempo nessa quinta-feira em toda a região. A nebulosidade continua, viu? A chuva deve continuar hoje, entre ontem e hoje também a chuva foi bastante forte aqui em todas as cidades. Em Jacareí, a mínima será de 13 com máxima de 18 graus. Em Aparecida, a máxima não passa dos 19 nessa quinta-feira. No litoral norte também tem previsão de chuva com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Na Serra da Mantiqueira, a quinta-feira vai ser gelada e com chuva. A mínima por lá será de 9 e a máxima de 19 graus. Olha, pode parecer estranho, mas os cães também ficam gripados. Vocês viram que as temperaturas continuam baixas na região amanhã e, por isso, as clínicas veterinárias nos últimos dias também sentiram um movimento maior nessa época de frio. Alguns sintomas da gripe canina são bem semelhantes a dos humanos e nós sabemos que ficar gripado é bastante incômodo, né? E assim como nós, eles também precisam de acompanhamento para tratar essa doença. A reportagem é da Gabriela Leite, do Cadu Reis. Vocês que estão sempre acostumados a me ver falando das minhas cachorras, aqui estão elas, Take e Lua. Mas, gente, elas estão aqui nessa reportagem comigo para eu falar de um assunto super importante, um alerta, porque recentemente eu vi elas numa situação em que eu fiquei super preocupada. Elas estavam espirrando e eu descobri que as duas estavam com gripe canina. Vocês já escutaram falar de gripe canina? Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E a gente está aqui na minha casa para uma reportagem para alertar vocês sobre isso. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre os cuidados que eu estou tendo com elas. Elas já estão no finalzinho do tratamento dessa história de gripe canina, estão fazendo inalação. Já tá no consultório aqui da doutora Layandra, que tá cuidando das meninas lá de casa. Eu tava comentando com ela, né? Vocês já sabem que eu já falei também pra vocês que eu não conhecia muito bem essa história de gripe canina. E ela também tava comentando comigo, gente, que aqui no consultório ela sentiu esse aumento de casos de pacientes, né? De cachorrinhos com gripe canina, né? Isso mesmo? Exatamente. Essa época do ano, que é mais frio, né? Que é o tempo mais seco, os casos aumentam bastante. Você teve o seu cachorrinho também com gripe, isso? Sim, exatamente. Meu cachorrinho, no começo de agosto, apresentou sintomas, apesar de ser vacinado, um sintoma mais leve, mas ele também teve a gripe. A gripe é praticamente os mesmos sintomas do humano, mas é diferente e não passa para o humano, pode ficar tranquilo. Os sintomas mais clássicos é coriza, né? O narizinho escorrendo, às vezes secreção ocular, espirros, tosse, perda de apetite e até febre. O ideal é, assim que você perceber algum sintoma, procurar o seu médico veterinário de confiança para que ele possa examinar, se precisar fazer algum exame, para poder entrar com o tratamento certinho e tratar o quanto antes para não evoluir para uma pneumonia. Pode ser com vitaminas para melhorar a imunidade, tem xarope, inalação, como as suas também estão fazendo, e, se precisar, até nos casos mais graves, também antibiótico. E é claro que na hora do tratamento também, eu falei também lá em casa, né? Que tudo isso é muito importante. O cuidado, claro, com o animalzinho, como eu disse, que ninguém quer. E claro que o amor, o denguinho, tudo isso vale a pena também? Eu acho que vale. O amor com certeza cura, né? Então agora, gente, eu vou correr lá pra casa pra eu mimar mais um pouquinho minhas meninas, tá bom? Ó, beijo, tchau! Melhoras aí para as meninas, Gabi. Hora de chamar mais um intervalo aqui no Tati Notícias e na volta eu trago oportunidade de trabalho para o Litoral Norte e uma dica para você que quer retomar os estudos. Eu volto já.
O campeão mundial de surf Felipe Toledo chegou hoje em Ubatuba, cidade natal do surfista, para comemorar o título com amigos e familiares. Mas antes das comemorações, ele foi homenageado na prefeitura da cidade. Depois ele ainda percorreu a cidade num caminhão de bombeiros, exibindo o troféu, e a carreata acabou numa pista de skate, onde também teve apresentações de shows musicais. O Fundo Solidário da Fundação Volkswagen está com inscrições abertas. A iniciativa apoia ONGs em Taubaté. Preste atenção nesse recado. O Fundo Solidário da Fundação Grupo Volkswagen está com inscrições abertas até o dia 25 de setembro. As organizações de Taubaté são elegíveis, pois nós estamos selecionando ONGs localizadas nas cidades onde nós temos fábricas ou então unidades de negócio do Grupo Volkswagen no Brasil. Aquelas que forem selecionadas receberão uma doação de até R$ 22.500 para ser usada ainda neste ano de 2022 em projetos voltados para a comunidade onde a ONG está localizada. Se você acessar o site da Fundação ou então seguir a gente nas redes sociais, você vai ter acesso ao link de inscrições, também aos editais, onde a gente tem todo o detalhamento de como participar do Fundo Solidário. O posto de atendimento ao trabalhador de Caraguatatuba atualizou para 219 vagas de emprego que ficam disponíveis até a próxima sexta-feira. Os cargos com mais vagas são para o motoboy, que é de 30 vagas, e também 30 para promotor repositor. O PAT destaca que só aceita currículos presencialmente. Por isso, os moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, que fica no Travessão. Já a população das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT, que fica no Sumaré. E a gente sabe que para conseguir um espaço no mercado de trabalho é importante uma boa qualificação profissional, mas nem todo mundo teve essa oportunidade durante a vida. Outros nem chegaram sequer a concluir o ensino fundamental. Por isso, o SEJA, que é o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, é um dos caminhos. E a boa notícia é que tem matrícula aberta, viu? Quem traz as informações para a gente é o Pedro Coralha. Novidades para você que quer voltar a estudar em São José dos Campos. O SEJA e o EJA estão sempre com matrículas abertas. Mas como que funcionam esses dois modos de ensino para o jovem e adulto aqui na cidade? Nós conversamos com a Beatriz, que é dirigente de ensino nas escolas estaduais aqui em São José, que trouxe mais detalhes, explicando um pouquinho a diferença entre essas duas modalidades. Aquela presencial, onde o aluno de segunda a sexta comparece à escola no período noturno, mas também temos o SEJA, que é uma modalidade de presença flexível, onde o estudante realiza sua matrícula, mas ele retira o material e o professor fica à disposição para que aos poucos ele vá estudando conforme a sua agenda, a disponibilidade e vá eliminando as matérias. O EJA, então, é aquele método mais tradicional, onde em cada semestre o aluno acaba eliminando um ano do ensino médio. E o SEJA, o aluno consegue ali se adequar ao seu melhor ritmo de estudos e aí sim ir eliminando cada matéria. Porém, como que faz para se inscrever, como que faz para se matricular? A dirigente também explica que existem várias maneiras do aluno interessado voltar a estudar aqui na cidade. Para se matricular, para frequentar esses cursos, ele precisa ter mais de 18 anos completos. É importante também lembrar que é necessário uma análise da vida escolar desse estudante para verificar aonde ele pode ser matriculado durante o ano. O SEJA, ele fica aberto com matrículas durante o ano inteiro. O EJA também, mas o EJA nós temos a questão do início do semestre letivo. Então, nós sempre recomendamos que ele inicie o semestre na modalidade presencial do EJA. Todas as unidades do EJA, aquele método mais tradicional, são colocados ali próximos de ligações com o transporte público da cidade, justamente facilitando essa ligação entre trabalho e escola e depois a escola-casa. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Só lembrando então que o EJA é para aquelas pessoas com mais de 15 anos que ainda precisam terminar o ensino fundamental. E o SEJA para aqueles que querem e pretendem concluir os ensinos no ensino médio, do 1º ao 3º ano. É só procurar uma escola aí mais perto da sua casa. O Tati Notícias dessa quarta-feira fica por aqui. Temos um novo encontro amanhã às 7h20 da noite. Fica agora na companhia do SBT Brasil e as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, tchau.